Vamos abrir nossas Bíblias então, uma vez que nós precisamos caminhar com Deus pela sua palavra, nós vamos fazer a leitura bíblica neste momento do Salmo 119. Salmo de número 119. De 1 a. Hein? De 1 a. Todos acharam? Salmo 119? Amém. Vamos olhar especificamente para o versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Depois nós leremos um segundo texto. Talvez hoje, irmão, seja uma das mensagens em toda a minha vida pastoral. Já estamos aí caminhando para os 39, 40 anos de pastorado. E uma das poucas vezes que eu não vou fazer um sermão expositivo. Nós vamos hoje pegar dois textos para a nossa edificação. Salmo 119 e 105. E depois você volta um pouquinho em Josué, capítulo 1, versículo 8. Ok? 2 versículos apenas. Primeiro esse nós já sabemos de cor e salteado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos repetir juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Quero convidá-lo agora então a voltar um pouquinho em Josué, capítulo 1, versículo 8. Que nos diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos juntos repetir? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando eu era criança, e não é novidade para vocês, porque eu já conto, desde cedo fui criado na igreja, nós cantávamos antigamente era corinho, depois mudou para cânticos, né? E o cântico ele começava nos ordenando a ler a Bíblia e fazer oração. Vocês lembram desse cântico? A maioria de vocês lembram, não lembra? Lembra. Então eu quero que vocês cantem para que nós possamos ouvir esse cântico sendo cantado por vocês. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Amém. Amém. Que bom que vocês estão lembrando do cântico. Que bom. Louvado seja Deus. Obrigado, Arley. Meus amados, enquanto a Arley está descendo, eu quero só reforçar os 2 versículos que nós já lemos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus amados, nós vivemos
numa geração saturada de informações. Não é novidade para nenhum de nós que nós hoje estamos aí cercados de muitas mídias sociais e trazendo muitas informações, e vozes de todos os lados trazem para nós essas informações. Não é também complicado para nós entendermos de que muitas destas vozes, elas vêm para trazer edificação, mas muitas delas, elas vêm para trazer confusão, transtorno ao nosso coração. Então nós estamos vivendo numa geração saturada de informação ou de informações, mas uma geração muito carente de direção, muito carente de um direcionamento correto, coerente, conforme aquilo que nós de fato entendemos ser necessário para uma vida cristã e uma caminhada com Deus. Há uma crise de direção espiritual, isso é nítido hoje no coração e na vida de muitas pessoas que estão espalhadas dentro de nossas igrejas. Nunca houve tantas vozes, nunca houve tantas opiniões, tantos métodos, tantas experiências, tantas revelações e, paradoxalmente, nunca houve também tanta instabilidade espiritual como nos dias de hoje. Não é difícil nós encontrarmos crentes, membros de nossas igrejas, em conflito interno, em confusão espiritual. E a pergunta que governa esta mensagem nesta noite, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo muito decisiva. O que regula a sua caminhada com Deus? O que tem direcionado a sua vida na caminhada com Deus? Esta pergunta, ela é uma pergunta que, ao ser respondida, ela pode nos levar a dois extremos. E certamente nós cantamos um cântico que está claro para nós, nenhum de nós nega isto, e creio que a grande maioria aqui vai dizer que para nós a única regra infalível de fé e prática é a palavra, né? A Escritura Sagrada, ou as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Mas como eu citei, essa pergunta, o que regula a sua caminhada com Deus, ela pode te levar a dois extremos, e esses dois extremos eu quero compartilhar com você neste momento. Primeiro, é que se você responder para si mesmo e para nós, de que é a Bíblia que regula a sua caminhada com Deus, pela maneira como nós vamos então respondendo, nós precisamos questionar quão envolvidos nós estamos com esta palavra. Quão envolvido nós estamos na intimidade nossa com as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Como nós estamos vivendo a intimidade nossa com Deus. O quanto essa palavra, ela surte em nós todo o efeito necessário daquilo que Deus tem preparado para nós. O quanto ela regula a minha vida e a sua vida para andarmos em santidade e em vida de consagração ao Deus Todo-Poderoso. Este é o primeiro extremo. Porque se a Bíblia ela é para nós de fato a única regra infalível de fé e prática, nós precisaríamos ter uma vida muito mais íntima com essa palavra, muito mais então ligada a ela, muito mais ao lê-la e ao entendê-la, colocá-la em prática, não relutar para termos uma vida onde ela estipule e direcione a nossa caminhada com Deus. Mas há o segundo extremo. Porque se você nessa noite responder que não é a Bíblia, jamais você estará caminhando com Deus. Certamente esse outro extremo é perigoso, porque alguma coisa diferente estará direcionando você em caminhos ou para caminhos longe daquilo que o próprio Deus preparou para a sua vida. Mas se a minha caminhada com Deus, ela é regulada pela palavra, e aí aquela primeira resposta então, é ela que me orienta. Eu tenho intimidade com Deus, eu tenho vida com Deus, eu me relaciono com Deus, eu ouço o meu Deus então, me trazendo a revelação clara da sua palavra para o meu coração. Certamente, eu estou caminhando com Deus. As promessas dele se cumprem sobre a minha vida. Eu não tenho problema em admitir que a minha caminhada com Deus, ela é regulada pelas Escrituras Sagradas. O salmista,
ele responde com clareza absoluta. Ele não tem dúvida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o Senhor ordena a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, e então farás prosperar o teu caminho. Então note que ambos os textos, eles conectam caminho e palavra. Não há como caminhar sem palavra. Não há como caminhar no Senhor sem ler a palavra. Não há como a caminhada com Deus, fazer a caminhada com Deus, sem que nós tenhamos a intimidade expressa com esta palavra e a disposição para podermos obedecer esta palavra. O que me chama a atenção, meus queridos, e no meio de tantas informações e vozes que nós ouvimos, é que alguns vídeos eles trazem para nós umas verdades muito fortes. E algumas informações que provocam em nós até um rebuliço interior tremendo. E eu ouvia de um grande pregador acerca então deste fato de nós estarmos querendo caminhar com Deus de uma forma branda, mais tranquila, mais light. Vamos dizer assim, sem muito compromisso. E ali então, sem querer relacionar-se com Deus, esse grande pregador, então, ele acaba, então, nos informando. Se nós não queremos ter intimidade tão profunda com Deus, se nós não queremos compromisso da presença de Deus conosco, andar, então, obedecendo a sua palavra, como nós iremos querer passar a eternidade no céu com este Deus a quem nós não temos nos relacionado neste contexto de vida e de mundo aqui na terra? Por isso, então, eu quero chamar a sua atenção para 3 detalhes muito importantes acerca da palavra para o nosso coração. Primeiro, a palavra de Deus, ela é luz objetiva em meio às trevas. A palavra de Deus, ela é luz objetiva em meio às trevas. O que nos disse mesmo o versículo 105 do Salmo 119? É lógico que você deve ter notado que aqui nós temos claramente o uso de uma figura, eu diria metafórica, uma metáfora. Lâmpada, luz. São duas coisas que nós conhecemos, não é verdade? Mas a palavra hebraica para lâmpada, que é ner, no contexto antigo, ela não tinha, meus queridos, esse efeito como nós temos hoje, de algo que clareia. Até sem óculos eu consigo olhar lá no finalzinho com dificuldade, né, Stephanie e Vinícius, que estão lá atrás? É de Deus. Quando a gente, na verdade, tem uma iluminação tão assim precisa do que eu vejo aqui e do que eu estou vendo lá. Mas a palavra, então, no hebraico para lâmpada, né, no contexto antigo, iluminava poucos metros à frente. Não havia uma expansão de luminosidade a ponto, então, de eu conseguir ver o que está acontecendo lá no final, então, talvez de uma rua a 100 metros de distância, 200 metros de distância. E o que me chama a atenção, meus queridos, neste contexto, então, hebraico, é que o texto não promete para nós visibilidade total do futuro. Não é algo que eu estou preocupado em saber o que vai acontecer com a minha vida amanhã. Mas esta verdade de lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a clareza suficiente que eu tenho que ter para o próximo passo. Quando eu der o próximo passo, eu sei que Deus estará me orientando, eu sei que Ele estará me direcionando, e isso é profundamente pastoral. Deus não promete revelar todo o mapa da sua vida. Eu não tenho que estar preocupado com amanhã. Eu não tenho que estar preocupado se eu vou viver e chegar aos meus 80 e 90 anos. Estávamos conversando isso hoje, né, seu Jair? Pela manhã. Exatamente, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Se eu tenho a palavra de Deus como essa fonte para a minha caminhada com Deus, ela é luz objetiva no meio das trevas. Ela vai me direcionar para o próximo passo.
Quando Calvino comenta este texto do Salmo 119, ele diz que se os homens desejam dirigir seus passos com segurança, eles devem sujeitar-se inteiramente à palavra, porque fora dela nada há senão trevas e confusão. Observe se não é isso que acontece. Observe quando a palavra não direciona a sua vida. Observa quando você resolve fazer as coisas segundo o seu entendimento. E aí então, depois da decisão tomada, o que você então observa é uma situação onde aparece para nós algumas coisas obscuras e em alguns momentos confusa. Aí chegou a hora de lamentar, porque eu tomei decisões que não foram orientadas e direcionadas pela palavra. Mas a palavra é luz objetiva em meio às trevas, para que exatamente tanto eu quanto você, ao nos depararmos com as trevas, ela ilumine. Ela mostre para nós qual é o próximo passo. E no meio da confusão, a gente saiba que Deus então tem meios de escape para que nós não sejamos alvo dessas situações vergonhosas, muitas vezes vexatosas para nós. Calvino, ele identifica dois elementos fundamentais aqui nesse comentário. Primeiro, é a submissão total. Segundo, a segurança real. Se eu digo que eu sou servo de Deus, se eu digo que eu estou caminhando com Deus, se eu digo que o fundamento da minha caminhada com Deus, além de estar justificado, que é a graça dele, tudo dele vem dele, segundo, andar em obediência, agora esse fundamento então da palavra tem que me dar esta segurança real e esta submissão total, porque não há segurança espiritual fora da submissão à revelação escrita que está em suas mãos. Mas quantas vezes nós afirmamos de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas nós não nos relacionamos com ela. Nós não temos intimidade com ela. Nós não a lemos. Nós não meditamos nela. E quando a pegamos, trazemos para a igreja no domingo, e quando chega no domingo aqui na igreja, a mídia ainda vai projetar como está lá. Por sinal, tira esse texto daí. E aí então você vai ler a Bíblia nesta hora quando vai ser exposta. Meus amados, a condição humana sem a palavra é a das piores possíveis. Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, nos ensina que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A nossa percepção moral, ela é afetada pelo pecado. A nossa consciência é falível. Isso se torna claro para nós. A única diferença que eu tenho e você tem daquele que ainda não vai morar com Jesus no reino dos céus é a graça. É ela que transforma-nos de pecadores perdidos, agora em pecadores resgatados pelo sangue do Cordeiro. E aqui, meus queridos, entra um comentário de Herman Bavinck, que na verdade é uma exposição na sua dogmática, onde ele afirma que a revelação especial, Bíblia, é necessária, porque o homem após a queda não possui em si mesmo luz suficiente para conhecer o caminho da vida. Ele está perdido, ele está em trevas, mas nós pela graça já encontramos a luz verdadeira que é Jesus. É ela que nos trouxe então razão para podermos glorificar o nome de Deus e dizer: louvado seja o teu nome por tão grande salvação que alcançou o meu coração. Meus queridos, isso confronta a cultura contemporânea, que tem dito para nós: siga seu coração. Basta você seguir o seu coração e você vai ver os grandes desastres que vão surgir na sua vida. A Bíblia vai dizer ao contrário: ilumine seu coração com a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nós precisamos responder algumas perguntas para o nosso coração nesta noite, nesse primeiro aspecto. Primeira pergunta: quantas decisões você tomou recentemente, baseando-se apenas em sentimentos? Quantas decisões você tomou recentemente, baseando-se apenas em sentimentos? Segunda pergunta:
sua agenda. Você sabe que você acorda todo dia pela manhã, por graça e misericórdia de Deus, e vai fazer um monte de coisas. Eu não sei o que você faz logo no início do seu dia. Não sei o que você faz quando abre os seus olhos em cima do seu colchão, lá da sua cama. E aí nós precisamos então perguntar, sua agenda, ela é regulada por princípios bíblicos ou por conveniência? De repente chega lá por volta de 7, 8 horas da manhã, depois de se ter acordado 5, 6 horas da manhã, é que você vai atentar que você não teve ainda relacionamento com Deus? Que você não leu a palavra? Terceira pergunta, seus relacionamentos são guiados pela Escritura ou pela cultura? Aquilo que os homens e as vozes têm dito para o seu coração. Eu quero te falar nesta noite que sem palavra nós caminhamos por impulsos, mas com palavra, com a Bíblia, caminhamos por convicção. Então, em primeiro lugar, a palavra, ela tem que ser para nós esta luz objetiva em meio às trevas. Segunda mensagem que eu quero trazer ao seu coração, que está em Josué 1:8. Agora pode projetar lá. A palavra é norma permanente de meditação e obediência. Volto a repetir. A palavra é norma permanente de meditação e de obediência. Vamos ler juntos? Não cesses. Você consegue lembrar do contexto deste texto? Liderança maior de Israel, que tira a nação de Israel do Egito, morre Moisés. Aquele homem que tinha intimidade, falava, conversava com Deus. Humanamente, quando você olha Moisés morrendo, quem assume o lugar dele é Josué. E aqui, meus queridos, humanamente, o peso sobre os ombros de Josué é esmagador. Ele agora vai ter que liderar o povo para entrar na terra prometida. Mas Deus não oferece para Josué técnicas inovadoras, como Deus também não oferece nem para mim nem para você técnicas inovadoras. Ele oferece fidelidade textual. O que Deus falou então para Josué? Assim como fui com Moisés, também serei contigo. Meus queridos, a promessa é a mesma. A nossa caminhada com Deus, não temos que inventar nada, está tudo aí nas Escrituras. Está em suas mãos. Eu não preciso de nada novo. E aí então o próprio Deus vai falar para ele, não cesses de falar deste livro da lei. A autoridade do líder, ela está subordinada ao livro. Preste atenção nisto. A autoridade do líder está subordinada ao livro. Tanto que essa mensagem também e esta ordem é para a minha vida como pastor, sobre a vida de vocês, sobre a vida do Avilmar, que está também sobre a vida de vocês, do Daniel, que agora está chegando e também estará sobre a vida de vocês, e de tantos outros líderes que são levantados, como os presbíteros e os diáconos. Nenhum de nós deve então ser guiado e dirigido por nada mais e nada menos do que a palavra. Tanto que no dia em que vocês vão aqui participar da ordenação, uma das perguntas é, vocês se tornar membro, prometem obedecer às autoridades da igreja, enquanto elas permanecerem fiéis às Escrituras Sagradas. Fora da palavra, não há necessidade da obediência. E aí o que me chama a atenção neste contexto, que logo na sequência, aparece aí uma tríade divina. Você encontra 3 verbos, falar, meditar e praticar. O texto apresenta 3 imperativos interligados. Falar, que indica aí proclamação constante. Meditar,
que indica internalização contínua da palavra. O que eu leio, o que eu medito, eu trago para dentro da minha vida, e depois surge o fazer, obediência concreta. É Deus ministrando através da minha vida, é Deus fazendo através da minha vida. O mundo que me olha, ele vê eu caminhando com Deus através da palavra. E aqui, meus queridos, não há prosperidade espiritual sem essa sequência. Não há como nós sermos prósperos na vida espiritual e termos grandes vitórias, grandes momentos de vitória, se a palavra não direcionar nossas vidas. E a gente fica às vezes olhando a vida do outro. A gente contempla milagres na vida de outros. A gente olha nas escrituras milagres acontecendo o tempo inteiro e ficamos nos perguntando, isso é para mim hoje? Mas o mesmo Deus que agiu lá atrás nos faz questão de lembrar a palavra, ele é o mesmo Deus ontem, o é hoje e será para todo sempre, pelos séculos dos séculos. O nosso Deus continua dizendo para mim e para a sua vida, se você quer prosperidade espiritual, quer ver milagres acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, então caminhe comigo pela palavra. E aqui Martinho Lutero declarou, lá no seu livro, no prefácio do Antigo Testamento, o seguinte: a Escritura nunca deve ser abandonada. Nós devemos constantemente meditar nela e deixar que ela nos governe. Lutero, ele não via a Escritura como ornamento litúrgico, mas ele a via como o governo real da vida cristã. Tem muita gente querendo prosperar, mas não lê Bíblia. Se pelo menos pegasse aquela caixinha de promessa, que lá tem muita promessa, né? Sempre. Só que eu sempre costumo lembrar que toda promessa, ela tem uma condição. Se. Então de nada adianta também você pegar a caixinha de promessa e lê-la, sinal tem até a Bíblia também das promessas, lê-la e falar que coisa linda, maravilhosa, eu quero isso para a minha vida. Meu amado, se você não atrelar tudo isso à condição, o se, então você não prosperará também na presença do nosso Deus. Então, diante de tudo isso, a prosperidade bíblica definida de uma forma correta. Então farás prosperar o teu caminho. Nota, não é Deus dizendo, eu vou fazer prosperar o teu caminho. Não, o próprio texto está dizendo, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como? Tendo cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito na lei. Aí ficamos cobrando prosperidade de Deus. Aí entra então a tal teologia da prosperidade que diz que crente em Jesus não fica doente. A teologia da prosperidade que diz que se Deus prometeu, ele tem que cumprir. Deus não tem que cumprir nada, Deus não tem que fazer nada, ele é totalmente Deus, ele é autossuficiente. Nós é que precisamos de Deus e temos que chegar pianinho, humildemente na sua presença e clamar pela sua misericórdia. Então farás prosperar o teu caminho. É você, sou eu. Quando eu leio a palavra, quando eu olho para a palavra e caminho com Deus, então, pela palavra, então farás prosperar o teu caminho. Há um escritor e um pastor chamado Francisco Turritini, que ele escreve o seguinte: a escritura é a única, é a regra primária e suprema de fé, não apenas para a doutrina, mas para toda a vida. Meus amados, nós temos a melhor doutrina e disso aí eu não tenho nem dúvida. Desculpe se nós temos alguém aqui de outra denominação, mas eu vejo que a nossa igreja zela por uma doutrina bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo que eu vejo uma doutrina sendo pregada, sendo absorvida, sendo divulgada por pastores nossos, mas se essa doutrina também não tem vida, ela não vale de nada. Se ela então não tem a motivação maior, o que eu faço com essa doutrina? De nada valerá. Por isso então, não adianta nada dizermos de que a Bíblia é a única regra de fé e prática na minha vida, se eu não caminho com Deus em obediência nesta palavra. Se eu não pego aquilo que Deus me disse e agora vou então fazê-la prática na minha vida. Prosperidade bíblica é viver sob essa regra suprema. E eu quero te fazer mais algumas perguntas.
Sua leitura bíblica, ela é ocasional ou ela é disciplinada? Você medita ou apenas consome textos devocionais superficiais? Como você será alimentado? Sua obediência, ela é seletiva? Você só ouve aquilo que você quer e obedece naquilo que você quer? Não há promessa de sucesso espiritual para quem negocia a Escritura. E não tem mesmo. Você pode até, talvez, ouvir essa mensagem dessa noite e falar: o que eu tenho feito com a Escritura? O que eu tenho feito com a Bíblia Sagrada que está em minhas mãos? Mas se você, nesta noite, não sair daqui transformado, com o desejo de poder então pegar esses 3 verbos que estão aqui, falar, meditar e fazer, você terá perdido mais uma noite em um culto dentro de uma igreja presbiteriana. Meu desejo é que você nessa noite não apenas fale que a Bíblia Sagrada ela é a sua única regra de fé e prática, mas que você saia daquela porta ali até caminhando para a rua, pensando em como você vai colocar em prática esta palavra na sua vida. Terceira e última mensagem, que aqui está para nós, irmãos, acerca do caminhar com Deus pela palavra, pela sua palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Esse texto nós não projetamos ainda. E ele vai ser projetado ali para que você leia também comigo. A palavra de Deus, ela é regra suficiente de fé e prática. Vamos ler juntos? Bem-aventurados aqueles que leem. Amém. Meus amados, eu acredito que eu nunca vi esse tempo tão próximo como tem se mostrado nos últimos dias, meses e anos. Especialmente depois da pandemia. A teologia reformada, ela afirma o princípio da sola escritura. Somente a Escritura. A nossa confissão de fé de Westminster, na seção 6ª, do capítulo 1, escrita em 1647, ela declara o seguinte, que todo o conselho de Deus, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser legitimamente deduzido dela. Repito, todo o conselho de Deus, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser legitimamente deduzido dela. Isso significa, primeiro, que nada é necessário para a salvação da minha vida, da minha alma, da sua alma, além do que a Escritura revela. Nada. Está tudo aí. Segundo, nenhuma tradição possui autoridade igual à Escritura Sagrada. Nenhuma. Você pode ser o presbiteriano mais roxo deste mundo. Citar Calvino de ponta a ponta, a confissão de fé de có e salteado. Se você inventar a moda de sair da Escritura, está totalmente errado. E não tem autoridade neste mundo que ultrapasse e supere a Escritura Sagrada. Terceiro, nenhuma experiência pode corrigir o texto sagrado. Nenhuma. Nenhuma. Para que vocês possam perceber o que eu estou falando, as traduções elas acontecem diretamente do original grego e hebraico. Ou hebraico e grego, Antigo Testamento e Novo Testamento. Quem vai traduzir a Bíblia, normalmente ele vai ser um profundo conhecedor dos originais. Ele vai ler e vai trazer para a nossa realidade linguística. E eu sempre falo que, para os meus alunos de seminário, que quando João Ferreira de Almeida traduziu o Antigo Testamento, não tem como ele ter traduzido para a nossa língua portuguesa com a precisão como ele traduziu. Não tem. Tem que ter uma intervenção de Deus. E aí o que me impressiona é que no meio de uma tradução para outra, e nós temos no nosso país várias traduções, à sua disposição, por sinal. Particularmente eu gosto ainda de continuar tranquilo, calmo, sereno,
na Almeida Revista Atualizada. Continua com ela que está bom demais da conta. Mas o que me chama a atenção é que quando você pega os originais grego e hebraico, na sua Bíblia você já deve ter visto que lá no finalzinho tem umas notas de rodapé, algumas referências, e que te remete a outras. Lá nos textos originais grego e hebraico, não tem, mas tem o chamado aparatos críticos. Pediu o Daniel para vir cá na frente dessa aula para vocês. O aparatos críticos é aquele em que ele pega o texto original e então vai estudar os demais textos, fragmentos de textos que surgem em cima daquele mesmo capítulo, ou então do mesmo versículo que ele está analisando. E aí vão surgir vários documentos. E aí o que chama a atenção? A diferença. A tradução A da tradução B. O que esse texto aqui diz daquele texto ali? Você já deve estar pensando assim, misericórdia. Então eu estou com uma Bíblia traduzida de fragmentos. Não, porque nós foram pegos, na verdade, os melhores textos originais, tanto no hebraico quanto no grego, para que a Bíblia fosse traduzida, para que nós pudéssemos então ter uma compilação mais precisa possível. Mas o que me chama a atenção, meus queridos, é que apesar de haver diferença de palavras, em nenhum momento, em mais de 5.000, não há em nenhum deles divergência quanto àquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Você pode analisar texto por texto, pode fazer o aparato crítico se quiser. No final de tudo você vai dizer, não há contradição na Escritura. Tanto que você pode ler a sua Bíblia em português aí, tentando achar erros e dificuldades, e você então não vai encontrá-las. Porque o nosso Deus, de uma forma misteriosa, gloriosa e pela unção do Espírito Santo, fez com que então fosse encontrado todos os fragmentos, textos e etc. para que nós pudéssemos ter a Escritura em nossas mãos. E aí está o que nós precisamos. E aí, meus amados, quando a gente olha para explicação na teologia sistemática de Charles Hodge, ele afirmou, a Bíblia é a única regra infalível de fé em prática. Fora dela, não há autoridade suprema. Por quê? Porque qualquer texto que você escrever, na hora que você for revisar, você tem que consertar alguma coisa. Eu, às vezes, coloco um texto lá, tem feito as devocionais, colocado lá no grupo da igreja, nos grupos da igreja. Eu leio, releio, vejo o erro, tenho que voltar atrás e corrigir. Depois de ter colocado, às vezes eu tenho que voltar lá atrás e corrigir. Bíblia não, meu filho. Você pode ler, reler, questionar, pode colocar algumas, entre aspas, defeitos, você não vai conseguir lograr êxito. A suficiência da Escritura protege a igreja. Por isso que nós então não podemos dizer outra coisa senão a única regra infalível de fé e prática é ou são as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Sem suficiência surge misticismo, surge pragmatismo, surge relativismo doutrinário, surge esse monte de modismo que está hoje pairando sobre a vida de muitas igrejas que não tem Bíblia, não tem palavra, não tem Escritura Sagrada. Mas quando a Escritura Sagrada, ela nos ensina o caminho para caminhar com Deus, ela com suficiência, a igreja permanece reformada, a consciência ela é estabilizada e a nossa fé ela é fundamentada. E aí, meus queridos, com tudo isso em mãos, diante das provações, a palavra nos garante uma base sólida para perseverarmos. Você pode estar com o maior problema da sua vida. A Bíblia, ela é suficiente para acalmar o seu coração. Quando as circunstâncias da vida escurecem, a palavra de Deus continua brilhando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A luz do Salmo 119 não é apenas para decisões cotidianas, mas para o sofrimento, também para a dor, para o luto, para a perseguição. A Escritura interpreta o sofrimento, mas ao mesmo tempo vai revelar a soberania divina e vai apontar para nós a glória futura. Sem ela, o sofrimento confunde. Com ela, o sofrimento amadurece. Por isso que
nós podemos, no meio de sofrimento, nos alegrar e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Ele está no controle de tudo. Se eu sofro, Deus continua sendo Deus. Se eu for curado, Ele também continua sendo Deus. E se Ele não me curar e a morte vier, louvado seja o nome do Senhor. Porque no meio dessas provações, eu começo a perceber que o meu Deus soberanamente cuida de mim, está escrito na palavra. Aí o caminhar com Deus fica mais leve. É preciso, meus queridos, reformar nesta noite a sua vida devocional. E indo agora para a parte final, então, da nossa mensagem, antes da conclusão, se a palavra é lâmpada, por que tantos hoje estão vivendo na escuridão espiritual? Por que nós temos hoje tantos crentes que não entenderam ainda que é preciso reformar a sua vida, começando pela vida devocional, andar com Deus pela palavra, andar com Deus pela oração. Não comece o seu dia sem isso. Por que negligenciar a fonte de luz? Estabeleça propósitos, leitura sistemática, meditação diária, aplicação prática, falar, meditar, fazer. Eu te convido também nessa noite a reformar a sua casa pela palavra. Pais, a Escritura governa o seu lar? Ou a cultura digital tem ditado normas na sua casa? Uma família que não se submete à palavra, inevitavelmente se submeterá ao espírito da época. E nós temos hoje muitas crianças que não deveriam estar em celulares, em redes sociais. Agora a situação mais grave é contigo, pai e mãe, para saber agora como lidar com essas situações. Porque o que tem de crianças hoje viciadas em mídias sociais e sendo informado por vozes culturais, pelo espírito da época, por Satanás, por esse príncipe do mundo que tem hoje trabalhado na vida de muitas das nossas crianças. Mas eu te convido também a reformar a sua igreja memorial. Uma igreja que abandona a centralidade bíblica, ela troca luz por entretenimento. E eu preciso te informar, pelo menos do meu coração como pastor desta igreja, não tem nenhuma intenção de tornar os cultos aqui entretenimento para o seu coração. Não. É a palavra que vai reinar. É ela que vai direcionar. Mas se você, como igreja, tira a centralidade bíblica, então você vai tentar prestar a Deus um culto e isso vai virar literalmente entretenimento. E culto não é entretenimento. Culto é chegarmos aqui e reconhecermos de que o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor é aquele que foi à cruz e morreu em nosso lugar, nos dando tão grande salvação, aplicada pelo Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. A reforma, ela nunca foi sobre inovação litúrgica. Nunca foi. Mas sobre retorno à Escritura. João 5,39, que é um texto conhecido por muitos de nós também, diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quero concluir essa mensagem. E eu quero concluir com mais uma pergunta. Caminhar ou tentar caminhar com Deus pela sua palavra? O salmista, ele não diz que a palavra é opcional. Josué, ele não recebe sugestão, mas ele recebe mandamento. Não há caminhada segura sem leitura séria. Não há caminhada segura sem meditação constante. E não há caminhada segura sem obediência integral. Hoje, a pergunta final é: você está caminhando à luz da palavra ou apenas afirmando que crê nela, mas ela não direciona a sua vida? A verdadeira espiritualidade reformada não é emocionalismo, é submissão textual contínua. E o meu desejo é que nós possamos afirmar com convicção histórica e bíblica: a Escritura é suficiente, ela é clara, ela é necessária, ela é a autoridade suprema, e que a nossa vida demonstre que realmente nós cremos nisso. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar a Deus.
convido você a abrir o seu coração diante de Deus e à luz de tudo que você ouviu nessa noite pela palavra. Como é que está o seu relacionamento com a Escritura Sagrada? Você está caminhando com Deus pela sua palavra? Você sabe que Deus sonda o nosso coração. Você sabe que Deus conhece a minha vida e a sua vida. Nós cantamos hoje, teus olhos sabem que eu. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para que venha aqui para frente. E nós vamos cantar novamente essa canção. E eu quero convidar você a orar, enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando. E na medida que ele estiver cantando, se fez sentido toda a mensagem dessa noite para o seu coração e você precisa de conserto com a Bíblia, através dela. Se você não tem dado a importância devida ao caminhar com Deus, pela palavra de Deus, eu quero convidar você e desafiar você a se colocar de pé e a dizer: Deus, eu quero nesta noite dizer que eu preciso retornar à Escritura. Eu preciso ter mais intimidade contigo pela Escritura. Eu preciso caminhar com o Senhor, tendo como fundamento a Escritura Sagrada, entendendo que ela é suficiente, entendendo que ela é clara, entendendo que ela é necessária, entendendo que ela é a autoridade suprema e que a minha vida, a sua vida, as nossas vidas precisam demonstrar que realmente nós cremos nisso. Então, enquanto cantamos, feche seus olhos, ore a Deus. Se o Espírito Santo de Deus toca no seu coração, fique de pé onde você está e declare isso para Deus em nome de Jesus. Meus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei da tua fidelidade, leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Presente sua vida diante do Pai. Coloque seu coração diante do Senhor e declare a sua dependência de viver essa vida caminhando à luz da palavra de Deus. Deus sonda os nossos corações. Deus sonda o meu coração e o seu coração nessa noite. Se a Bíblia ela é a sua única regra de fé e prática, tem sido uma verdade na sua vida viver segundo ela, ter intimidade com Deus pela palavra de Deus. Declare para Deus hoje: Senhor, que a Escritura seja suficiente na minha vida, que ela continue clara e objetivando e direcionando minha vida, necessária para mim, Senhor, e a autoridade suprema sobre a minha vida. Que eu ande em obediência, que eu ande em santidade, que eu ande caminhando com o Senhor segundo a tua santa palavra. Presente sua vida diante do Pai em nome de Jesus. Diga: Deus, eu quero ter intimidade contigo pela palavra. Quero admitir diante do Senhor que o Senhor que sonda o meu coração sabe que eu não tenho tido tanta intimidade com o Senhor pela palavra. E abra seu coração pedindo ao Senhor perdão, e nesta noite clamando: Senhor,
Faça uma mudança na minha vida em nome de Jesus. Que eu caminhe contigo segundo a sua palavra. Fique de pé onde você está e declare isso para Deus em nome do Cordeiro. Aleluia. Posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Glória a Deus. Queremos te agradecer, Pai querido, porque felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Louvado seja o teu santo nome, Pai, porque nós temos a palavra em nossas mãos. Ela pode se tornar para nós não apenas teoricamente a nossa regra suficiente de fé e prática, mas de fato, Deus querido, na prática vivemos, ó Pai, esta única regra de fé e prática para transformar a nossa vida dia a dia numa caminhada contigo, Deus, frutífera, próspera, para a glória do teu nome. Que a palavra, Pai amado, seja a norma permanente de meditação e obediência em nossos corações. Que a palavra do Senhor, Deus amado, seja a luz objetiva em nossas vidas, no meio das trevas. Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença. Queremos dizer e admitir para o Senhor, ó Pai, a nossa fragilidade. Quando, ó Pai, nós não temos dado toda a importância devida às Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Pai, nós queremos caminhar com o Senhor segundo a Tua palavra. E para isso nós precisamos ler a Tua palavra. Precisamos, ó Pai amado, tê-la como lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós, ó Pai amado, não podemos cessar de falar deste livro da lei. Nós precisamos, ó Pai, ouvi-la, precisamos meditar nela, precisamos praticá-la. E Deus, quantas vezes nós não temos sequer lido a Bíblia como o Senhor tem ordenado na Tua palavra? Examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Deus, queremos conhecer Jesus mais e mais, queremos que os rios de água viva fluam de dentro de nós. Mas, Pai querido, como fazer isso se nós não lemos a palavra, se nós não conhecemos as histórias que contam-nos a verdadeira história de Jesus e daquilo que Ele fez aqui neste mundo e do plano maior dEle, ó Pai, que é nos fazer prosperar segundo a obediência nossa à Tua palavra. Por isso, Pai querido, nós oramos ao Senhor, nos dê, Pai, uma caminhada segura, com a leitura séria da Tua palavra, com meditação constante na Tua palavra e com obediência integral à Tua palavra. Que ela seja suficiente para nós, clara para nós, necessária para nós e a autoridade suprema sobre as nossas vidas. E Deus amado, que a nossa vida demonstre pela caminhada nossa contigo que realmente nós cremos nisso. Que a nossa prática não seja contrária. Que nossos filhos olhem para nós e vejam em nós, homens e mulheres, pais, que não apenas manda os filhos ler, mas lê a palavra do Senhor, medita nela e vive essa palavra para a glória do Teu santo nome. Por isso, mais uma vez, nós pedimos ao Senhor, Pai, nos dê essa caminhada contigo, segundo a Tua palavra, e assim nos ensine a amar a Tua palavra e gastarmos mais tempo com ela e vivermos tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado. Direcione nossas vidas. É a nossa oração com gratidão. Em nome de Jesus. Amém.